Boa noite, torcedor do Verdão! Uma grande honra ter você aqui conosco, iniciando mais uma live esmeraldina. E temos mais um convidado aí dos anos 90. Infelizmente o Verdão ontem perdeu para o Vasco. Teve a torcida aí, parte da torcida pediu até a demissão do Cabo, puxão de orelha do Aleph Manga, mas vamos seguir a nossa vida. E agora a gente vai voltar aos tempos bons, ao passado do Goiás Esporte Clube. A gente vai trazer um convidado bem interessante, ele que é considerado uma das maiores revelações que o clube já teve, um dos maiores jogadores que o Goiás já teve em toda a história. Heidner será o nosso convidado nessa terça-feira. Lembrando que a nossa live tem o apoio da Mãos à Obra Representações, representante Vago Brasil. Tá aqui comigo o Rodrigo Alves, tá aqui conosco, que falou que não ia assistir, mas tá aqui. Rodrigo Alves, que vai narrar o jogo do rival daqui a pouquinho. Daqui a pouco eu até pedi para ele mandar um abraço, que eu vou estar acompanhando a transmissão. Um abraço aí pro grande Rodrigo Alves. Deixa eu só ver se o Heidner chegou aqui pra gente iniciar a nossa live. Heidner, que é um dos maiores jogadores da história do Goiás Esporte Clube. Convidado, deixa eu ver aqui se ele já está por aqui. Por enquanto o Heidner ainda não chegou. Ele chegando, a gente inicia o nosso bate. Você vê a galera entrando aí, o Diego, o Repessa também está aqui conosco, o Maurílio. Você que está entrando na nossa live, deixa a sua mensagem que a gente vai colocar aqui em pauta. A gente vai publicar aqui a sua mensagem. E agora ele entrou, o grande Heidner acabou de entrar. Eu vou pro Heidner. Ele entrando, a gente inicia o nosso bate-papo. Você que está acompanhando a nossa live, compartilhe, no seu Instagram, compartilhe nas suas redes sociais. Boa noite, Heidner! É uma grande honra ter você aqui conosco, um dos principais volantes da história do Goiás. Ontem eu conversei com alguns colegas seus, Heidner. Eu não vou citar o nome deles aqui para preservá-los, mas eles falavam que se você tivesse ontem naquele meio de campo do Goiás, o Vasco não ia sobrar igual sobrou ontem, não. Apesar que o Goiás jogou bem, não jogou mal. Mas tivesse um Heidner naquele meio de campo, ia ajudar demais. Antes de eu passar a bola para você, eu queria, se for possível, você colocasse a câmera na vertical, porque aí o pessoal vai poder te ver melhor. Isso. Agora levanta só um pouquinho, abaixa só um pouquinho o celular. Isso. Agora sim dá pra gente ver bem o Heidner, que está aqui conosco. Ele que também é parceiro do Romeu, que participou da nossa live. Boa noite, Heidner. Seja muito bem-vindo à live esmeraldina. Boa noite, meu amigo, e boa noite a toda a nação esmeraldina. Nação esmeraldina que está entrando aqui na nossa live, revoltada por conta do resultado de ontem. A equipe perdeu para o Vasco por 2-0, mas o Goiás, a gente acredita ainda no acesso à Série A. Heidner, eu pesquisei muito sobre a sua história, sei que lá de Jataí, deu os primeiros passos aí no futebol amador, mas você tem uma influência do seu pai, do seu pai e do seu irmão, seu pai que foi um dos grandes atletas do futebol amador de Jataí, da região ali de Mineiros, aquela região do sudoeste goiano. Ele foi que mais te incentivou a participar, a entrar nessa área do futebol? Sim, desde pequeno eu me lembro do meu pai, nos finais de semana aí jogar futebol, e eu me lembro bem que quando ele chegava, dos campos, eu ia limpar a chuteira dele. Então tudo começou, foi realmente através do meu pai, que sempre me incentivou, e que me levou, para o Goiás na época, para mim fazer a peneirada. E você deixou a vida de bancário? Como que foi essa história, Heidner? Bem, Douglas, pouca gente sabe dessa história. Eu nunca pensei em ser jogador de futebol, entendeu? Eu nunca planejei, e busquei ser jogador de futebol. Tudo aconteceu bem naturalmente, Eu trabalhava no Banco Itaú na época, e meu pai, ele esteve em Goiânia naquela época e ficou sabendo que ia ter uma peneirada em julho, e coincidiu,
das minhas férias, né, tanto de escola quanto do banco nesse mês. E aí nós fomos para Goiânia, né, eu fiz o teste, a peneirada, e passei, sabe? E eu fiquei naquela insegurança, né, eu fui mais pelo meu pai, né, porque eu brincava ali de bola ali, né, e eu já tinha uma idade avançada para entrar num clube que é formador né, que tinha uma base, igual o Goiás. Então, assim, o meu caso foi muito atípico, porque quando eu cheguei no Goiás com 18, 19 anos, né, já é uma idade que é muito difícil você ser aceito. Então, eu cheguei, eu tive uma dificuldade muito grande, né, até uma, uma aceitação até ruim dos companheiros, porque via eu naquela idade chegando e já ameaçando, né, ganhar posição, mas graças a Deus a gente superou tudo e venceu essas dificuldades e conseguimos aí alcançar o nosso objetivo. Você não chegou a ter proposta da Jataiense na sua época lá, não? Não, não, igual eu te falei, a Jataiense, como hoje os clubes do interior, são times que não têm estrutura, né, nenhuma, né, a maioria são clubes que disputam só um campeonato, que é o Campeonato Goiano, né, que seja Série C. Né, a Jataiense, né, Regina? A gente vê aí que pelo menos com isso. Base já está tendo, né? Isso, não, hoje o Jataiense até o presidente lá do clube lá, inclusive é meu primo. Então a gente está vendo um trabalho muito sério, né, e com a visão muito ampla, né, em termos de buscar essa durabilidade anual, né, para não parar, né, e buscar resultados, né, e buscar disputar campeonatos de Série D, enfim. Mas na época isso foi em 88, 1988, 89, né, então como eu trabalhava também, então assim, eu tinha muito pouco tempo para dedicar ao futebol, né? Então, assim, igual eu te falei, eu nunca tinha pensado em seguir carreira, né? A gente jogava final de semana ali, eu comecei a disputar o campeonato amador ali da cidade, até bem, né, com a idade 15, 16 anos, eu já comecei a jogar no meio dos adultos, e isso aí me ajudou muito na época que eu cheguei no Goiás, porque eu já tinha uma experiência, apesar de ser amadora, mas eu já jogava, né, com os adultos. Então, o fundamental, eu acho que para mim permanecer no Goiás na época também foi a questão da personalidade, né? Graças a Deus sempre eu tive uma personalidade muito forte, né? E a gente empregou isso aí e deu certo. Vamos ler mensagem da galera aqui, Redner. Ó, quem tá aqui, o grande Romeu. Redner, meu irmão, estou aqui vendo de olho em você. Ah, tá. O Romeu é um irmão que é um dos poucos amigos que eu fiz no futebol, e é uma pessoa que, eu já falei isso para ele, é uma pessoa que eu admiro demais, é uma pessoa que eu aprendo muito com ele. Você tem alguma história boa dele aí, Redner, para contar? Rapaz, eu tenho várias, viu, rapaz, mas eu não sei se eu posso falar, porque eu fiquei sabendo que na live dele aí ele falou, né, umas histórias aí. Não, mas tem várias. O Romeu tem histórias engraçadas, histórias tristes, histórias boas, tem várias, né? A gente vai contar algumas aqui, sim. Você chegou a ser dispensado no começo do Goiás e depois voltou. Como que foi essa vai e volta? Isso. Quando eu estourei a idade de juniores, o Goiás chegou em mim ali para novembro, dezembro, e falou: Redner, nós não vamos te usar agora no começo do ano que vem, né? O elenco está cheio, e então você pode ir para sua casa e voltar a estudar, né? Então, assim, ali foi como um balde de água fria para mim, sabe? Então eu voltei para Jataí, já cheguei lá em dezembro, já comecei a ver a questão de matrícula para começar a estudar no ano seguinte, e eu estava praticamente decidida né, a encerrar a minha carreira por ali, né? Mas em janeiro, eu me lembro que em janeiro, aí o Gomes, né, o Gomes foi um zagueiro do Goiás, né, que destacou na década de 80 e chegou a ser nosso treinador na equipe dos juniores. Então o Gomes saiu do Goiás, né,
de treinador do Juniores e pegou a equipe do Inhumas em 92. E o Inhumas era uma equipe que estava há muito tempo sem disputar o campeonato goiano, né? Uns 15, 17 anos. E ele foi e me ligou. Falou: Rei, né, você tem interesse de vir para o Inhumas, né? A gente vai fazer um time aqui barato, né? A gente vai buscar alcançar aí o acesso para a primeira divisão, só que o pessoal aqui não tem dinheiro. Então, assim, a proposta para você é meio salário mínimo, na época. Eu falei assim: não, é o que eu queria, né? Eu topo na hora, né? Como se diz, aí era, como se diz, a última chance para mim. E aí eu aceitei na hora, né? Fui para o Inhumas em 92 e ali tudo mudou, né? E na época o time do Inhumas era tido como a filial do Goiás, porque além de mim foram vários outros atletas, né? E atletas de muito potencial, né? Que não estava sendo aproveitado na equipe principal do Goiás. E nós subimos o time, no mesmo ano, nós subimos o time para a primeira divisão e fizemos um grande campeonato, né, na Série A do Goiano também, nesse mesmo ano. Então, no final do ano, o Goiás puxou novamente, né, para o seu elenco, eu acho que 2, 3 jogadores. Foi eu, o Márcio e, se não me engano, o Marcelo Batista. Então, nós voltamos em 93, foi aquele ano que acho que em 92, se não me engano, o Goiatuba foi campeão. Sim. Aí em 93 o Goiás foi e contratou o Orlando Pereira, que era técnico do Goiatuba. E ali faleceu, né? O Orlando Lelé. O Orlando Lelé faleceu. E ele também chegou junto com a gente ali, chegou o Estrela, chegou o Bilzão, zagueiro, né? Então, em 93, a gente foi integrado à equipe do Goiás e começou ali toda uma história vitoriosa, né, e bonita que eu tive no Goiás. Em 93, você disse que começou com o Orlando Lelé, o time perdeu o Campeonato Goiano pro Vila, né? E depois não teve uma campanha tão boa no Campeonato Brasileiro. Até lembro que o Raimundo Queiroz participou da nossa live, ele conta que naquele ano contratou também alguns jogadores que vieram do Vila, como o Robert Valdavino, que era o técnico, e o Pé, né? Parece que teve mais jogadores que interior, que eu não me lembro agora bem de cabeça. O time acabou sendo rebaixado, e essa base que veio do Inhumas, e depois veio o Romeu, veio o Marcelo Borges, né? Veio, se eu não me engano, eu acho que o Augusto veio das bases. Acho que o Augusto não chegou aí pro Inhumas, não, né? Não, o Augusto não. Não, né? O César Baltazar também era o volante do Vila, foi pro Goiás também. Só um detalhe, assim, porque nesse campeonato goiano de 93, num jogo lá em Mineiros, eu fui e machuquei. Eu levei uma pancada muito forte e machuquei o pubis, né? Então deu inflamação no pubis e eu fiquei praticamente um ano de 93, eu não participei dele, sabe? Aí o Vila, o Goiás foi e contratou o César Baltazar, que era um grande jogador também, é meu amigo, que jogava no Vila, para repor, né, a minha contusão. E nesse ano o Goiás caiu, né? Caiu para a segunda divisão, e foi aí em 94 que o Goiás foi um divisor de águas para o Goiás, que eu acho, porque o Goiás conseguiu fazer um time muito bom, com um potencial muito grande e barato, e que todo mundo pensava e queria o mesmo objetivo, né? E o que o Goiás fez? Contratou 2 jogadores já renomados, que tinham conquistado tudo na vida, que era o Baltazar, né, o centroavante, e o Zé Teodoro. Então o Goiás fez essa junção de jogadores experientes com nós que estava, né, subindo ali. Então, assim, deu tanto sucesso que a gente subiu o Goiás novamente para a primeira divisão em 94, né? E esses pratas da casa depois deu muito lucro para o Goiás, né? Você pega ali, ó, tinha o Dil, tinha Lúcio, tinha o Fernandão, tinha muitos outros. O Kleber. O Fernandão veio mais tarde, veio um pouco mais tarde, né? Mas ele já participava. Ele participava, mas não entrava tanto, né? Já começou a participar ali, entendeu? Então, foi um ano muito importante para o Goiás, sabe? E assim, é o que está faltando no dia de hoje.
E assim, o Reis, né? Esse ano de 94, o pessoal às vezes não lembra tanto como. Ah, é um ano que o Goiás conseguiu a Série B, mas pelo que eu já pesquisei, por pessoas que trabalharam no dia a dia, por exemplo, o próprio Zé Teodoro, a gente já recebeu ele aqui, o Raimundo, o Romeu, que participou aqui conosco. A história do Goiás poderia ter sido bem diferente se não sobe naquele ano. Porque, como você disse, as dificuldades eram imensas, né? Teve uma vez, se eu não me engano, acho que o Goiás foi jogar no Sul e Sudeste, né? E era uma tabela até um pouco... Nesse caso, a CBF ajudou porque era um caminho ali só no Sudeste. Mas o Raimundo conta que ia de ônibus, ia para São Paulo de ônibus, por exemplo, ia jogar com o Mojimirim em São Paulo, de lá já ia para Curitiba para jogar com o Atlético Paranaense ou com o Curitiba, porque naquela época os dois disputavam a Série B. Os dois disputavam a Série B, quem estava na Série B era o Paraná. Já ia para o Sul para enfrentar o Caxias, ia ali para o Santa Catarina enfrentar o Figueirense, e depois voltava para Goiânia, e aí jogava no Serra Dourada e depois fazia um caminho no Nordeste, né? E isso, assim, tudo de ônibus. O Raimundo é até engraçado, se tivesse um acidente igual da Chapecoense, morria todo mundo, porque era imprensa, era jogador, às vezes até a família dos atletas. E como que foi essas dificuldades em 94, gente? Te ajudou a te amadurecer, a enfrentar e falar, ó, futebol não é bem o que a gente vê na televisão. Olha que naquela época, assim, o futebol brasileiro estava começando a ter um nível, pelo menos financeiramente, elevado com a Copa de 94, que ajudou muito os jogadores a melhorarem os salários. Mas como que foi essas dificuldades em 94? Não, foi muito importante, né? Eu acho que tudo é válido na vida. Eu acho que você tem que tirar proveito até das dificuldades e saber ver o lado bom, ruim. E eu me lembro muito bem que, como todos nós, a maioria estava tendo a primeira oportunidade, então, assim, tudo era alegria pra gente. A gente, entendeu? Nem imaginava, nem pensava em ter, né, qualidade, andar de avião. Não, a gente queria ter apenas a oportunidade de defender as coisas do Goiás né, e buscar aí um caminho melhor no futebol. Então, assim, eu lembro que realmente era muito difícil, sabe? Assim, era muito cansativo, né? Porque a gente jogava um jogo, né, no final de semana, às vezes na segunda-feira você tinha que pegar o ônibus, andar aí o dia inteiro, né? E chegar à noite e tal, no outro dia já treinar. Então, enfim. Mas como a gente era novo, então, assim, esse desgaste a gente às vezes sobressaía sobre ele. Mas foi muito importante, né, não como jogador apenas, mas como pessoas também, né? A gente percebe que tudo que a gente tem perseverança, né, e o pensativo é muito além do que existe a dificuldade, você conquista, né? É lógico que não é o ideal, né? O ideal é você ter uma condição melhor para você exercer melhor a profissão, porque a gente lidava era com o corpo, né? Então o desgaste era muito grande e às vezes o rendimento, né, chegava num ponto que você não, né, você estava cansado, você queria descansar, dormir, enfim. Mas foi muito importante, sabe? Foi um ano assim muito proveitoso e que o Goiás, igual eu te falei, o Goiás também estava numa situação financeira não tão boa, né? Então foi um ano que ele conseguiu fazer um time barato e com os resultados excelentes. Deixa eu ler mais mensagens aqui da galera, Reidner. A Gabriela Alexandre, parabéns, Reidner. Obrigado, Gabriela. O Carlos Henrique, jornalista, grande amigo, nosso conterrâneo de família maravilhosa aqui em Jataí. Parabéns pela live. Carlos Henrique, um grande amigo também meu lá de Jataí. Doutor Ronei Duarte de Paula. Beisola, meu amigo. Oh, meu Deus do céu. Tem jeito, não. É Rony. Rony é um amigo meu lá de Umas. Ronei, doutor Ronei. É Ronei, não? É Rony. Rony. É chique, né? Gente boa demais. Os cabelos dele tá caindo, aí ele vê algum defeito em mim para, né? Mas tá bom, tá valendo. A Delvone Brás, Pantera Alvinhada, fazendo referência aí ao Yumas. A Delvone é um grande amigo meu, hoje é um grande advogado em Goiânia,
É um amigo lá de Umas também. Aqui o pessoal do podcast Esmeraldino. Vamos covar o time, fora Cabo. Você está acompanhando o Goiás aí na Série B, Regina? É, muito pouco, entendeu? Eu fiquei sabendo agora do último resultado, né? Perdeu para o Vasco. Futebol é muitos detalhes, né? O Goiás vinha aí de uma sequência de 10 jogos sem perder e vem agora de 3 derrotas. Então, assim, é muito determinante agora a qualidade do elenco para saber suprir essa pressão, né? Isso aí existe, né? Ele não pode abalar, porque senão perde o foco de subir para a primeira divisão. A gente sabe que a Série D em 94, né, era bem diferente, é bem diferente do que é hoje, mas eu vejo que o nível, pelo menos de disputa, eu acho que está muito semelhante, né? Por mais que era um formato diferente, mas a gente vê muitas equipes, né, brigando pelo acesso. Claro que naquela época subiu só 2, né, igual subiu o Goiás e o Juventude, mas você via equipes que naquela época tinha qualidade, que se subisse para a Série A, poderia fazer um bom trabalho igual o Goiás e o próprio Juventude fez, né? O Juventude que subiu em 94 foi cair em 2007, se eu não me engano. O Goiás chegou a cair em 98, mas voltou, ficou até 2010, depois teve a ida e volta, está de novo na Série B. Para você ver que eram equipes que tinham estrutura, pelo menos um mínimo assim. Era difícil, mas para a época tinha uma estrutura, pelo menos de time, né, de disputar uma Série A. A Desportiva mesmo, que o pessoal até hoje chora, o jogo polêmico, a bola não foi, a falta foi fora da área, mas era um time também muito qualificado, né? Vocês tiveram um trabalho lá no primeiro jogo, né? Você está falando sobre o Juventude? A Desportiva. Juventude também. Desportiva. Que a gente vê não, sem dúvida. Duas equipes muito estruturadas naquela época. Não, a gente era mais ou menos o que está acontecendo hoje, né? Tinham times muito bons, jogadores muito bons. Eu lembro do Londrina também, que tinha um time muito bom. Então, enfim. Mas é igual a gente está vendo hoje a situação. Por exemplo, você pega o Curitiba, né? Que começou lá atrás, vem alcançando. O Botafogo vem subindo de produção, né? O Náutico começou, né, muito bem, já caiu o rendimento, já está lá no meio da tabela. E a Série B é um campeonato que você tem que ganhar ponto fora e não perder dentro, né? O Goiás, às vezes, está conseguindo ganhar fora e perdendo dentro. Então, esse desequilíbrio aí que está atrapalhando o Goiás, né? Então, no mínimo, pelo menos aí é ganhar dentro e empatar fora, né? Você tem que ter essa constância. Essa constância aí para você conseguir subir, porque senão não sobe. Porque é muito difícil. A série B realmente é muito difícil. E esse ano está muito, né? Igual você mesmo falou, tem várias equipes aí bem pareadas aí para buscar aí as 4 posições para subir. Mais 2 mensagens aqui. O doutor Rogério Reis, meu guerreiro agora é ciclista. Isso, o Rogério é um grande amigo meu aqui também de Umas. E é meu companheiro aqui, um dos companheiros meus aqui do pedal. E o Adelmo Oliveira está lá de Londres assistindo. Melhor volante que o Goiás já teve ao lado de Josué. Um abraço a todos. Você chegou a jogar um pouco com o Josué, né, Regina, antes de sair do Goiás? Joguei com o Josué. Porque quando o Romeu foi vendido para o Corinthians, né? Aí jogou eu e o Josué, jogou eu e o Túlio, né? Então, eu cheguei a jogar com o Josué. O Josué realmente é um atleta diferenciado, né? Pelo seu porte físico, ele tem um porte pequeno, mas era muito forte, né? E é um jogador que mostrou que tinha potencial, que chegou até a seleção brasileira, né? O Romeu conta que você era o cara que mais batia no elenco do Goiás, é verdade? O Romeu falou isso. Foi. Rapaz, o Romeu parece que tinha 2 espadas no cotovelo. Nos treinos lá, ele dava aquelas espadadas dele, entendeu? E batia demais o Romeu. E eu sempre do lado dele, Romeu, calma, vai devagar, entendeu?
Mas o Romeu sempre se destacou pela a força física dele, sabe? Assim, até nas caminhadas, nos treinos físicos, ele sempre se destacou. Era ele e o Augusto que eram os mais, né, os que mais se destacavam aí nos treinos. Mas, assim, você também tinha uma característica de marcação, mas também tinha uma característica da qualidade dos passes, né, Regina? Você chegou a dar muitas assistências aos atletas do Goiás, mas nessa questão de marcação, tinha atacante que reclamava muito, o meio de campo que enchia o saco? Não, sem dúvida. Né? Durante a minha carreira, igual o Romeu fala, assim, sempre a gente pegava para marcar sempre o melhor jogador do time adversário, né? Que era os meia-direita e meia-esquerda. Então, na nossa época lá, a gente, até o Romeu fala, rei, né? A gente ia jogar com o Cruzeiro, pegava um cara diferenciado. Você ia jogar contra o São Paulo, pegava a Raiz. Você ia jogar contra o Flamengo, né? Então, enfim, eram jogadores que a gente tinha que estar bem fisicamente. E o mais importante, o Douglas, é você saber o que você tem de melhor, entendeu? Então, assim, o que eu tinha de melhor? Que eu tinha que sobressair sobre os outros? Era meu condicionamento físico, né? Porque eu sempre tenho uma frase que eu falo, eu não fui um craque, mas eu fui um grande profissional, né? Então, eu me lembro quando eu fui para o Botafogo, eu me destaquei muito, né, e ganhei muita assim, importância na equipe do Botafogo, foi em cima do Petkovic, né, do próprio Romário, né, do Sábio na época. Por quê? Porque do Juninho Pernambucano, que era do Vasco, porque assim, eu treinava ali, já imaginava, gente, se o Petkovic me dá um drible, eu vou ter força para girar e tomar a bola dele, entendeu? Então sempre eu trabalhava em cima disso, né? Porque não adiantava eu não tenho o dom que, por exemplo, o Petkovic tem, um meia esquerda tem, né? O A Ramon? habilidade que ele tem, o Ramon. Então, a gente sempre eu tive esse pensamento, sabe? Eu tenho que buscar o meu melhor, o que eu sei mais, para mim pôr em prática, né? E deu certo. Isso aí, Regina, eu acho interessante, que aí é até uma função do técnico. Você estudar o atleta conforme o adversário, como você falou. Foi enfrentar o Flamengo. Campeonato Carioca, naquela época, dava uma audiência danada. Transmissão para o Brasil inteiro na Globo, Botafogo e Flamengo, Taça Guanabara. Petkovic vai estar escalado. Então, você trabalhar em cima daquilo, né? Trabalhar em cima, ó, esse cara vai cortar para cá, ele vai cortar para cá, ele sempre vai buscar, vou dar um exemplo, não sei se o Lúcio estava lá, mas o Romário. Então, tentar fechar a perna dele melhor, encurtar o espaço, que você disse, tem que aproveitar o que é o melhor seu. Se é o melhor seu desarme, se é o preparador, condicionamento físico, chegar antes do atleta. Porque, igual você disse, se deixar esse cara pegar a bola, você sabe o que esses caras faziam. Se der espaço, né? Hoje tem alguns que se der espaço faz piorar a situação, né? Mas É, você jogou com uns craques aí que na época, se vacilasse, a coisa ia ficar muito ruim. E eu já entro em adentro em 96, que eu acho que o forte do Goiás, na minha visão, sim, pegou uma fase ótima do Lúcio, que em algum momento chegou até a carregar o time nas costas, mas o forte do Goiás, na minha visão de 96, era o conjunto. Você tinha um conjunto muito sem forte. dúvida. Preparamento Sem dúvida. físico, jogadores inteligentes, com qualidade técnica, tanto na marcação como também na saída de bola. Porque se a gente for tirar um tete a tete, quer ver? O Kleber era um bom goleiro. Aí a gente vinha na lateral direita, era o. Agora tem que lembrar, hein? Não era o Márcio, era o. Quem que Era era? o índio. Era o índio. Era o Índio? Não, eu acho que era o. Quem que era o lateral, gente? Era o Augusto, e Eu depois era o de Romeu. memória. Era. Ah, lateral esquerdo. Quem que era o lateral direito? Eu não lembro, acho que era o Índio mesmo. Que aí ficava o É, Silvio é, e o Márcio na zaga e às vezes o Richard. Na verdade, ficou isso, mais tempo o Richard. isso, Aí vinha o isso, Romeu e você, Lúcio isso. e o Evandro. Na frente, Alex Dias e Dil. Correto? Ou eu errei? Exatamente. É isso mesmo. Então, você tinha um time que chegou à semifinal do Campeonato Brasileiro, não foi à toa. Porque tinha qualidade tanto técnica, cada um tinha era muito bom no que fazia,
E também na saída de jogo. Porque hoje a gente sabe, o Índio sabia sair pro jogo, o Augusto também, os dois zagueiros, o Silvio, então. Até um dia eu falei para ele, Silvio, você jogasse de volante, você estava rico hoje. Porque você jogava demais. Né? Demais. E o Silvio era acima da média, muito bom. E além de ser, também da liderança que o Silvio tinha no Goiás, né? Grande referência. É um cara sensacional. Então, assim, eu vejo que, na minha visão, aquele time de 96, Regina, eu acho que o forte também era o conjunto. E é saber trabalhar isso. Eu acho que o treinador, eu vejo hoje, tem que saber trabalhar, potencializar o melhor que o jogador pode oferecer. Eu não sei se os técnicos, isso você pode falar melhor, imagino que sim, que tanto o Paulo Gonçalves como o Mauro Fernandes em 96, no Campeonato Goiano em 97, eu acho que eles buscavam isso. Né? Tentar tirar o melhor possível dos atletas. Exatamente. O grande treinador é aquele que tira o melhor de cada atleta. Né? Não adianta, eu vou pegar o Reisner, eu vou pôr ele de meia esquerda para fazer lançamento. Não. Né? Então, assim, a partir do momento que ele tira o melhor, né, daquele atleta, né, eu acho que o rendimento do conjunto vai ser muito melhor. Né? Então, assim, e o Goiás, igual você falou, esse time de 96 aí, a gente, tanto em 94, eu lembro, tanto em 94 quanto em 96, a gente tinha uma base, não só os 11 que jogavam titular, mas era um elenco muito forte. A gente fazia muito coletivo, então assim, a gente já se preparava para o jogo no coletivo, porque o time de baixo era muito bom. Eu lembro que em 94 o time de baixo do Goiás começou, né? Era o Lúcio, Dio, Fernandão, o Evandro Chaveirinho. Então era uma dificuldade tão grande para marcar eles que a gente chegava no jogo, sentia uma certa facilidade. Era muito mais fácil você jogar no domingo do que treinar numa quinta-feira um coletivo. Entendeu? Então, assim, o elenco forte também, ele te propicia isso, aumenta a competitividade, né, no bom sentido, e o resultado vem, né? E o comando é muito importante, né, do treinador saber ter essa sabedoria de tirar o melhor de cada um. E uma coisa que também chama a atenção nesse time de 96, Redner, o Goiás tinha trago o Matossas, né, que veio do São Paulo, foi campeão com o São Paulo, era até considerado uma estrela que o Goiás trouxe naquela época, não deu muito certo, mas a gente vê que o Paulo Gonçalves, nesse ponto, ele teve o respaldo também da diretoria, de tirar ele e colocar o Lúcio, por mais que o Matossas era uma estrela, e não estava jogando bem, de colocar o Lúcio, que é onde o Goiás cresce muito, também nessa questão do Lúcio. Né? O Bartossas era um bom jogador. A gente acha ele ruim, mas a gente vê que o Bartossas era um bom jogador. Só não conseguiu se adaptar bem aí a Goiânia. Mas ter também essa visão de saber tirar um atleta no momento certo. Até que acho que taticamente não alterou tanto. Mas você tirar o Matossas, colocar o Lúcio, que estava num ascendente, você ter essa visão dentro do elenco e ver com um cara que depois virou o melhor jogador do Campeonato Brasileiro, acho que também muito inteligente do Paulo Gonçalves, falei Paulo Fernando, mas do Paulo Gonçalves, e também a gente pode colocar como personalidade, de apostar num cara que já vinha mostrando que estava jogando bem e virou o que virou. Exatamente. Eu acho que essa mudança aí, vamos falar dessa mudança aí do Matossas pelo Lúcio. O Goiás, a partir dessa mudança aí, passou a trazer mais dificuldade para o time adversário, né? Em termos de marcação, de movimentação, era o que o Lúcio, né, dificultava para a equipe adversária. O Matossas já era um jogador mais de retenção, de segurar a bola, né, de tocar ali dos lados e tal, tudo, enfim. Então, e o professor Paulo Gonçalves sempre foi uma pessoa muito inteligente, sabe, muito sábia, né, muito equilibrada, uma pessoa muito humilde, sabia conversar, tinha um jogador do seu lado, e isso ajudou bastante também. Como que era a sua relação com o Matossas? Era boa, ótima, entendeu? Assim, eu fui um cara sempre na minha, sabe, Douglas? Eu fui uma pessoa muito centrada, né? Eu não fui de muita, assim, de farra, né, de
de turmas. Isso foi na minha vida toda, não foi só no futebol, não. Então, às vezes, isso aí incomoda também certas, né, certas pessoas. A pessoa pode achar, poxa, o cara não gosta de mim, o cara não quer sair comigo, o cara, eu convido o cara para ir numa festa e não vai, enfim. Então, eu paguei alguns preços no futebol por causa dessa forma de ser, de uma forma mais centrada, de saber o que eu queria para minha vida, e as pessoas às vezes confundiam para o outro lado. Eu acho que isso também tem muito na vida, né, Rede? Má interpretação, né, de determinadas coisas. Se é o seu jeito de ficar mais reservado, quer dizer que você está faltando com respeito com alguém, né? O pessoal às vezes Sem interpreta dúvida. mal demais determinadas situações. Por que o Goiás não foi campeão brasileiro, então, em 96? Eu acho que foi detalhes. Foi aquele jogo, o jogo no Serra Dourada, né, que a gente acabou. Aquele jogo ficou. Nós perdemos, né? 3-1 pro Grêmio. Pois é, aquele jogo ali foi determinante para a gente não chegar na final. Porque eu lembro que no segundo jogo, lá em Porto Alegre, né, a gente jogou muito bem, entendeu? Só que o time já estava meio abatido, já foi meio baqueado para o segundo jogo, né? Porque o Grêmio era um time grande, né? Tinha grandes jogadores, mas o Goiás tinha total condição, né, de chegar na final naquele ano. Eu acho que foi questão de detalhes. O Silvio conta que o primeiro jogo o time foi muito afoito, principalmente no primeiro tempo. O time foi muito afoito em cima do Grêmio e era por conta também de uma experiência que o Goiás teve em 95. Se eu não me engano, acho que o Goiás goleou o Grêmio aqui em 95 e também o Internacional. Não, o Internacional acho que foi em 96, foi 6-0. E ele conta que o time foi para cima por conta dessas experiências. Vamos chegar aqui, vamos atropelar esse Grêmio no primeiro tempo. E também pelo entusiasmo que estava. O Serra Dourada estava praticamente lotado, né, Regina? Você fica empolgado com a torcida gritando e você acaba indo para cima. E ele conta que isso faltou um pouco de mais experiência, o time ter jogado um pouco até mais, não recuado, mas segurado um pouquinho a onda, né, que às vezes poderia fazer o resultado lá em Porto Alegre. Tanto que ele fala, a gente foi para Porto Alegre, a gente jogou melhor. Se a gente tivesse jogado em Porto Alegre, tivesse jogado no Serra Dourada, a gente tinha classificado. O time do Grêmio era bom, só que não era um time imbatível, né? Sem dúvida. Um time que, assim, tinha ganhado a Libertadores no ano passado, em 95, mas não era o bicho papão e nem foi o favorito do Campeonato Brasileiro. Exatamente. Eu concordo plenamente com a opinião do Silvio. Eu me lembro assim que realmente a gente foi para cima e começou a dar espaço, né, para o Grêmio jogar, principalmente nos contra-ataques com o Paulo Nunes. Eu lembro de uma falta que eu fiz no Paulo Nunes, numa jogada dessa de contra-ataque, eu tive que fazer uma falta no meio de campo lá e já me aplicou o cartão amarelo. Então isso aí já inibe você pro restante do jogo todo. Então, assim, realmente é questão de detalhes que eu te falei, entendeu? Então, assim, se a gente tivesse ali, né, respeitado mais um pouco o Grêmio ali, o primeiro tempo, analisasse mais o jogo, eu acho que o resultado poderia ser outro. Mais mensagens aqui. Tem um rapaz aqui que falou que iria participar, mas não chegou até agora. Tinha avisado para ele, mas até agora ele não apareceu. Mas tudo bem. O espaço fica aberto. Se ele aparecer aqui, a gente coloca ele que quer contar uma história do Reidner. Eu não vou falar quem é, pode ser surpresa. Acho que o Reidner não imagina quem seja. Já avisando que não é o Romeu. Mais mensagens aqui. É o Abadias Lopes, é seu pai, né, Reidner? Tá dizendo aqui, filho? Minha mãe. Sua mãe? Ah. Isso. Um beijo, minha mãe. É porque tem uma foto aqui também de um senhor do lado. Eu achei que o senhor era o principal. Deve ser meu pai. O Ronaldo Borges, fora Calvin, enquanto é tempo. O problema do Goiás é o Arley. Hoje o Arley a gente não vai entrar em pauta com o Arley. Tá aqui, ó. Sua mãe mandando aqui. Um abraço, meu filho, e um abraço pro seu pai, Pierre. Tá aí o Tássio Camilo, saudades, guerreiro. O Rony tá dizendo aqui. Jogou muito em umas, mas eu tinha que correr para fazer os gols. Ele só queria atacar. Mas nas peladas. Ai, meu Deus do céu.
Aí, rapaz, chegou o cara aqui. Agora, se prepara aí. Nosso convidado se prepara aí. Vamos ver se ele consegue. Se ele aceitar aqui, se ele estiver pronto, acho que ele já vai aceitar o convite e vai entrar. Olha quem tá aí, Reidner! Nossa Senhora! Grande Evandro! Meu amigo! Língua cortada! Evandro, você com essa barba aí, você tá parecendo ator de Hollywood. Desde Washington. Caramba! Eu cheguei aqui, Rede, primeiro, boa noite, né, a todos. Douglas? Isso, boa noite. O chamado Douglas que ligou, né, para poder participar um pouco desse teu momento aí, Rede, que eu me empolguei muito porque você sempre foi um cara diferenciado. Eu tava falando com o Douglas antes, em off, que você foi diferenciado, sempre te observei. Você estava falando aí que muitas pessoas às vezes não entendiam o teu jeito, né? E você sempre foi um cara meio assim, na sua, quieto, tranquilo, muito centrado, muito concentrado, muito profissional, embora mais novo, né? Eu já havia algo diferente no Rede, né? E eu lembro que ele veio de Umas, né? Fizeram um baita do campeonato em Umas, ele e o nosso bioso Romeu, que eu amo também, Romeuzão, e eles chegaram meio que naquele momento de afirmação do Goiás, né? Que jogador da casa sai para poder, né, pegar uma moral e cancha no time menor para voltar, e no Goiás sempre foi muito difícil jogar, né? Sempre tinha um grupo muito forte, quem chegava tinha dificuldade para jogar, ainda mais quando fez o empréstimo. E o Rede ele chegou, humilde como sempre foi, um cara simples, um cara totalmente, né, 20, boa demais ele. E ele conquistou o espaço dele com o trabalho, cara. O trabalho, com humildade, baita do jogador. Eu nunca tive essa oportunidade de falar isso para ele, até porque eu saí rapidão, né? Eu tinha que ir embora. Foi uma coisa assim inesperada, ninguém também, nem eu esperava aquele momento do Flamengo me contratar. E não pude assim dar um abraço neles e me despedir. Mas o Rede sempre foi um cara que eu sempre tive assim um respeito pela forma dele de ser, dele jogar, dele atender as pessoas, o baita do profissional, cara. Então, assim, nós estamos falando de um cara que é homem, é caráter, foi um atleta, não foi um jogador, entendendo? Conforme ele falou aí, era o jeito dele, sempre respeitando. Minha vida eu chamava de língua cortada, porque tinha língua cortada, não sei se tem ainda. Ele ficava brincando, tinha língua cortada, te brincava até muito. Mas assim, na nossa intimidade, no dia a dia. Mas, Rede, você sempre foi um baita de um cara, sabe? Um caráter, um baita de um atleta, né? Nada que você conquistou foi de graça, eu sei, né? Porque você foi um diferencial, tá? Eu acompanhei você no Botafogo, né, no time que você jogou, você sempre foi um exemplo de atleta e eu os parabenizo e estou muito feliz, cara, de participar dessa live com você, porque eu participar de várias lives do Flamengo, principalmente, várias lives, Douglas, mas essa é especial, pô, porque estão falando de Rede, pô. E assim, dos meus campos que eu joguei, Flamengo, Portuguesa, cara, ele e Romeu, eles eram completos, cara. Ele e Romeu, os caras eram bravos. Era ruim. Eu jogava tranquilo, embora eu via muito ajudá-los ali, fazer aquele balanço com eles na marcação, mas nem precisava, cara, nem precisava, porque os caras eram brabos, os caras eram fera, e eu fiquei muito feliz, e sou feliz por ter sido amigo e companheiro em campo de vocês. Rede, você é brabo. Evandro, eu fico muito, muito feliz, meu amigo, de ouvir as suas palavras. E eu quero dizer também para todos que estão vendo essa live que você se lembra disso, que na nossa época lá do Goiás, a gente tinha uma turma mais, né, aproximada ali, eu, você, o Romeu, né, a gente pegava muito no pé do Baltazar, né, então, e você sempre foi uma pessoa que transmitiu muita alegria, sabe? Isso aí foi, a gente às vezes chegava meio cabisbaixa ali e tal, e sempre você alegre, com aquela alegria, e isso aí irradiava na gente também, tá? Eu quero te agradecer pela sua amizade também, meu irmão. Tá? Muito obrigado aí pelas palavras. Pô, legal. Eu tenho até Nação Urubu, eu tô aí, eu vi a Nação Urubu, cara, que baita do canal, baita do canal. Essa live vai bombar. É por causa de você, Rede. O principal ator é você.
E como o Rod Reis me falou, eu vim do interior de Goiás, vim do Rio pro Goiás. Rapidinho, Eu cheguei no... Evandro, rapidinho, deixa eu só mandar um abraço aqui para um ex-companheiro de vocês de Goiás e do Evandro também, de Portuguesa. Augusto César está aqui conosco. Grande Augusto, rapaz. Quebrava demais. Augusto também é o amigão que eu fiz no futebol. Pode falar, Evandro, pode contar agora. A Nação Urubu aí, ó. Nação Urubu do nosso amigo Alan, rapaz, flamenguista, é um dos maiores canais do Flamengo. Então, assim, caramba, a André Leonel, uma galera toda. Hoje, Goiás. Porque assim. O Neto mandou um abraço pra você. Neto onde ele ia. Ele não é o bato do profissional. Eu tinha essa coincidência. Aonde eu ia jogar, que o Arthur chegava, ele me tirava. Não entendia o que acontecia. Eu era o 10 do time capitão. Ele chegava e me tirava. Mas sempre respeitei o trabalho dele. Acho que ele tem todo o direito de tirar aquele que era o treinador. O que acontece é o seguinte. Eu vim do interior, né, de Pires do Rio. E nós encontramos no Goiás com o Wallace, com o Niltinho, com o Túlio. O time do Goiás sempre foi um time muito forte, né? O time do Goiás teve uma base sempre assim muito forte. Até eu fico triste hoje não ver muitos jogadores do Goiás, da base do Goiás, no time principal. Eu tenho uma relação muito boa com o Goiás, eu vou ao Goiás, eu levo jogadores para o Sub-20, 17, enfim. Meus amigos são treinadores, o Richard, o Pão e o Guará. Então, assim, eu fico muito triste porque, não sei se é momento, se é safra, mas o Goiás sempre primou por fazer o time raiz. Não que os de fora não resolvam, mas 90% do time do Goiás era preparado no Goiás. Né? Eu cheguei, mas eu tinha já a cara do Goiás. Então, para entrar foi muito difícil. Eu não tive condições de jogar. Me emprestaram para o Botafogo de Ribeirão Preto, me mandaram embora. Mas como o Rei me falou, eu sempre fui um cara, graças a Deus, sempre soube das minhas dificuldades e minha deficiência. E eu trabalhava muito forte para superar, né, a minha deficiência. E eu chegava lá, era alegria mesmo, eu treinava forte, ele sabe disso. Eu nunca fiquei murmurando em treinamento, porque eu sabia onde eu queria chegar. Eu sabia que eu tinha condições de chegar. Era só uma oportunidade. E Deus me deu essa oportunidade. Eu substituí um baita do jogador chamado Emerson, nosso amigo Cocão, que jogava barbaridade. Eu tive uma chance, né? Contra o Juventude. E eu fiz o gol, joguei bem tanto aqui quanto lá. Subimos aquela equipe. E minha história mudou no Goiás, através disso aí. Então, assim, eu nunca fui aquele jogador de se entregar. Eu precisava disso. A minha única chance na vida era ser um jogador para poder dar comida para meus filhos e ter uma vida melhor e ajudar os meus. Então eu tinha que dar meu máximo. E vi a Rede com aquela disposição, Romeu, porque aquele time era time de guerreiro. O Goiás fez baita equipes, muitos times bons o Goiás. Mas esse time que nós montamos de 94, 95, 96, meu irmão, os moleques eram bravos mesmo, sabe, o Douglas? Eu parabenizo aquele grupo do Kleber, Adelso, Vladimir, Richa, meu irmão, Rede, no Romeu. Esses camaradas, eu fui pro Flamengo por causa de vocês, porque vocês bloqueavam lá atrás, me davam condições de chegar na frente e poder jogar. Então, cara, eu parabenizo, Reis, você, cara. Hoje o momento é seu. Você foi um baita de um jogador mesmo, sabe? Se fosse nos dias de hoje, com essa mídia hoje, tudo isso, Reis, a gente ia chegar na seleção, cara. A gente ia porque aí eu meio que aquele nosso time aqui era muito... O Silvio chegou a ser cotado aí na época de vocês, né? Ele o Criciúma? Cotado, né? É. Pô, que é isso? Que quarto zagueiro é aquele cara? Aquele camarada ali, ele jogava de terno, como dizem os outros, né? Ele jogava numa finesse danada, não via aquele cara gritando, né? Márcio Panturra do outro lado. Cadê o Panturra, cara? Cadê aquele nosso capitão Panturra? Rapaz, eu queria jogar naquele time de novo hoje. Evandro, até hoje eu estava vendo o gol que você fez contra o Juventude. Olha só, a sua altura, você dominou no peito dentro da área e fez gol com o pé direito. Foi isso mesmo? Foi o momento estava tão bom, que quando o momento é bom, as coisas acontecem assim, sabe? Eu lembro que o Augusto cruzou, cara. Augusto, aquele cruzamento, esse Augusto aí, bicho é brabo, né? Aquele cruzamento perfeito, o cara na minha frente, eu dominei e fiz o gol. Então, assim, aí eu tava leve, eu tava feliz, o time era muito bom, onde caía a bola, alguém resolvia. O Baltazar, lá atrás, o Kleber muito bem, o Índio, cara, que baita do jogador. Então, assim, Rede, cara, nós jogamos, já não jogamos mais, nós somos ex-jogadores, mas, cara,
o que ficou, cara, de uma lembrança boa, sabe? De um Goiás forte, de um Goiás valente. Aproveito para falar para esse grupo do Goiás agora também, que eu sei que tem profissionais pra caramba lá, querem chegar também. Ei, o Goiás é isso, o Goiás é não desistir nunca, o Goiás é arrastar mesmo, como diz no futebol, copinho mesmo, né, no chão, né, Ednei? E é o seguinte, não tem para ninguém. Evandro, você lembra da amizade, da união que a gente tinha com os funcionários do clube? Tinha o Sorozinho na cozinha lá, a dona... eu esqueci dela. Então, assim, gente, era realmente igual você falou, era uma família, sabe? Era um pelo outro, né? E todo mundo com um objetivo. Isso aí fez a diferença, né? Sem dúvida, sem dúvida. Né? Foi muito importante para todos nós. Claro, eu lembro do Zé Marinho. Zé Marinho. Dona Zé Marinho. Marleusa Tratozinha, o Rubão, que ficava de Rubão. Então, assim, cara, a gente tinha uma amizade muito grande, sabe, o Douglas? Muito grande. Puta, eu lembro disso, eu lembro que a gente ia cantando no ônibus, né? A gente cantava, um cantava louvor, outro lá no fundo, eu cantava pagode, mas assim, era um grupo totalmente fechado, focado, que falava assim, olha, a nossa chance é essa de aparecer, de crescer, de levar o nome de Goiás para o mundo. Cara, olha quantos Goiás exportou, Rede. Alex, pois é. Gil, nosso saudoso Fernandão, quando pude ir no seu enterro, eu também não iria, porque do jeito que aconteceu, cara, eu não ia suportar viver um momento daquele, sabe? Eu quero aproveitar aqui e mandar um beijo para sua família, para seus familiares. Foi um camarada que eu conheço desde 17 anos no Goiás, sabe? Foi uma perda muito grande que eu tive na minha vida, como amigo, que aquele camarada era, né, o Redney, o bate do jogador, o bate do companheiro. Exemplo. A mãe dele, cara, faleceu há pouco tempo agora também, né? Ai, olha, uma tragédia. Então, mas é isso aí. Mas assim, a gente tem que só agradecer, igual eu estava falando pro Douglas aqui, aquele ano de 94. Você chegou em 94? Não, você participou, né, Evandro? Não, eu cheguei já no Brasileiro. Cheguei no Brasileiro já, de 94. Então você pegou as viagens de ônibus também, né? Ah, cara, tinha uma Libertadores do Sertão que a gente fazia aí por Tocantins e tal. Jogo no Tocantins. Depois na Série B nós pegamos também um jogo lá em Rio Preto, lá em Londrina, né? Isso. E o Romeu ia passando mal, Douglas. O Romeu, ele passava mal quando andava de ônibus. Ele chegava lá amarelinho, igual um presunto, sabe? No destino. Aí aqueles ônibus que não abria janela, ele querendo abrir janela, sabe? Era só no ar-condicionado. Nós passamos um sufoco. As pessoas viram a gente em campo. O torcedor esmeraldino, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês nos viram em campo, né? Lógico, vocês iam, lotavam o estádio, mas só nós sabíamos o que nós passamos, né? Para chegar no campo domingo com disposição, com gás e representar vocês, né? E representar o estado de Goiás, porque é uma briga de estado, né? Brasileirão é uma briga de estado. E o nosso CEP, o pessoal não olha muito pro CEP, não. O meia-dor ninguém olha muito, não, mas tiveram que olhar. Porque é uma equipe de homens, uma equipe de guerreiros, e nós, com galhardia, nós representamos bem o povo esmeraldino, o Goiás, o estado de Goiás foi visto através desses atletas que, sim, foram heróis naquele campeonato, irmão. Não, sem dúvida, sem dúvida. Eu me lembro, assim, que jogo no Serra Dourada, a gente fala, aqui a gente não perde, né? E não perdia, né? Era muito raro a gente perder no Serra Dourada, sabe? Era muito raro. Eu não lembro de nós perdermos lá. Eu lembro do jogo do Grêmio, do jogo do Grêmio, entendendo? Que eu lembro, entendeu? Agora, a escolinha Caco do Futuro em Bangu, Rio de Janeiro. Caramba, cara, que coisa maravilhosa. Eu quero nessa live direto, que eu vejo o povo que eu nunca vi, Douglas. Nem nas lives que eu fiz, as maiores lives que eu fiz pro foco do país, que é o Flamengo, tiveram pessoas que eu tô vendo aqui agora. Então, assim, caramba, eu tinha que participar para falar com essas pessoas. E ver o Redney, meu amigo conservado, hein? Tá tomando o quê, bicho? Você tá bebendo o quê? É água. Deixa eu mandar um abraço pro André Leonel, que tá aqui conosco, falando que o PC... Meu amigo. Que o PC Guzmão mandou um abraço para ele. O PC Guzmão e o André Leonel tem uma história bonita no Atlético Goianiense. Que é mais? O ex-zagueiro Neng jogou no Palmeiras, jogou no Bahia também. Tá aqui meu parceiro. Deixa eu ver mais mensagens aqui. O pessoal, o Rafael, o Renato Prates, tá dizendo aqui,
256. O pessoal pedindo para mandar abraço aqui, o Arthur Cavalcante, meu jogador do Goiânia. Meu jogador que tá no Goiânia agora, Arthur. Arthur, vamos lá, hein? Tá junto com o Vitor lá. Vitor que também era lateral do Goiás, já participou da nossa live. Isso, Vitão. Evandro, eu quero agradecer a sua participação e deixa uma última mensagem aí para a torcida do Goiás e para esse grande craque aí que é o Redner. Primeiro eu quero deixar um grande abraço para esse amigo Redner, esse baita de jogador que foi, esse caráter, esse homem, tá? Um camarada aqui de respeito. Você, torcedor esmeraldino, você não sabe o quanto esse camarada treinava para representar bem vocês dentro de campo. Então deixa essa mensagem pro Redner, é maior prazer estar sempre falando com você, Redner. E dizer ao torcedor esmeraldino que eu sinto muita saudade de vocês. Né? Eu tenho ido ao Goiânia bastante. Eu tenho, conforme o Arthur tá aí, eu levei o Arthur pro Goiânia, o Sub-20. Eu tenho também o Vinícius, que jogou no Goiás, Vinícius, Brasília, que tá lá agora no Goiânia com o Vitor. E o Adriano Príncipe, que é lá que veio do Joinville. Eu tô sempre indo ao Goiânia para isso. E o Goiás tem me recebido muito bem. Tem jogador também no Goiás, né, no Sub-15, com o Guará, com o Richa, com o Rubão. Então, essas portas têm sido abertas para mim. Eu fico feliz de dizer a vocês, olha, continue apoiando o Goiás, continue apoiando esses jogadores, que com certeza o Goiás ele vai ter esse campeonato e vai voltar a ser aquele Goiás forte que nós queremos ver sim. Tá bom? Olha, um grande beijo. Arthur, Douglas, obrigado aí por você me oportunizar, falar com esse baita desse jogador, Rede. Beijo no seu coração, a sua família, Deus abençoe. E quem sabe eu vá já tá aí, não sei se você mora em Jataí ou em Umas, mas eu vou te ver uma hora para te dar um abraço pessoalmente, tá bom? Olha, um grande abraço. Evandro, um grande prazer, meu amigo, né? Tá falando com você, te vendo aí. E em breve eu quero te encontrar pra gente dar um abraço, meu irmão. Tá? Tô com saudade de você também. Tá? Beleza, meu amado. Um grande abraço. Fica com Deus. Evandro, obrigado por ter ajudado. Valeu, Douglas. Um abraço. Fica com Deus. Valeu. O Evandro vai deixar a nossa live e agora a gente tem que correr, Reide, né? Porque já está perto de estourar o tempo. O que você achou da surpresa? Ótima. Rapaz, o Evandro cara, é uma pessoa, igual eu te falei, alto astral, sabe? Eu gosto de estar do lado de pessoas desse jeito, sabe? Então o Evandro sempre fazia parte ali da nossa... Porque num clube de futebol você sempre tem as pessoas mais chegadas, né? Que você tem mais afinidade, e o Evandro era uma delas, né? Era eu, o Evandro, o Romeu, o Augusto, depois chegou o Baltazar. Então, enfim, sabe? Não que os outros também a gente tinha amizade, né? Mas eram pessoas que a gente brincava mais, tinha mais liberdade. Enfim, foi uma surpresa muito boa. Para a gente correr com o tempo aqui, para encerrar o Goiás, que a gente tem que falar ainda do Botafogo, do Atlético e do Vitória. Redner, vou falar duas pessoas do Goiás, queria que você falasse sobre elas. Raimundo Queiroz. Uma pessoa muito importante para mim, né, no Goiás, foi a pessoa que me acompanhou na minha ida para o Botafogo. Então, o Raimundo chegou a ser tipo um paizão para mim dentro do Goiás. Ele me chamava, conversava muito comigo, às vezes a gente tinha umas decepções ali, queria às vezes chutar o balde, ele me chamava, vem cá, vamos conversar e tal. Então, enfim, é uma pessoa que eu tenho muita consideração, né, Raimundo Queiroz. Alê Pinheiro. Foi uma pessoa também que sempre me entendeu, sempre me chamou para conversar, sempre me apoiou, e eu acho que ele gosta de mim, entendeu? Porque sempre eu vi o seu Alê como um exemplo também, não só como uma pessoa do meio futebolístico, mas como empresário, né, como pessoa, como pai de família. Agora, para a gente encerrar o Goiás, vamos para o Botafogo? Você vai para o Botafogo, Redner. Um ano que o Botafogo estava numa situação, passou um ano muito complicado, né? Por mais que a gente vê o Botafogo hoje está na Série B, mas aquele ano correu o risco também de cair, mas era outra dimensão. O Botafogo, podemos dizer que tinha mais prestígio nos anos 90 do que hoje, tinha sido campeão em 95, né? Tinha ganhado o Campeonato Carioca em 97, perdeu aquela Copa do Brasil para o Juventude em 99, que até hoje dói no coração dos botafoguenses. E era um time bom,
que se a gente for colocar no papel Wagner, Sérgio Manuel, Bebeto, o Bebeto depois saiu, mas o Valdir Bigode depois veio, você, Bandock, César Prates até chegou a ser cotado, chegou até a ser convocado para a seleção brasileira, mas Valber. Ah, não entendi. O Valber, né? O zagueiro que jogou no São Paulo. Só que o time não engrenou e o Botafogo teve muitos problemas em 99. Mas ali podemos dizer que foi o melhor ano da sua carreira? Pode, 99. Foi o melhor ano da minha carreira, foi o maior desafio da minha vida. Foi onde que eu... foi um divisor de águas na minha carreira, porque, só voltando um pouquinho atrás, quando eu fui para o Botafogo, eu tinha acabado de ser rebaixado com o Goiás. Então, assim, se eu tivesse ficado no Goiás, eu acho que eu estava enrolado pela situação, né? A minha idade já estava avançada, e então, assim, eu vi a minha ida para o Botafogo como uma nova oportunidade, porque até então, financeiramente, eu não tinha nada no Goiás, né? Então, assim, minha carreira já estava para o meio, para o final, e eu não tinha conseguido nada financeiramente. Então, o Botafogo, quando eu cheguei no Botafogo, desde a minha primeira entrevista, a coletiva que eles falam, para a imprensa, já foi desafiadora. Eu vou contar esse detalhe para vocês, que acho que tudo a minha vida, né, para me conquistar foi muito difícil, né? E a gente percebe isso também para muita gente. Mas a gente tem que saber conduzir isso aí, saber levar de uma forma como um desafio. Nós chegamos em General Severiano, né, na apresentação lá, aí foi eu e o Ronildo, né, contratado pelo Botafogo. Então eles marcaram a coletiva, e nós chegando lá, aí tava vários repórteres, Globos, né, enfim. E eu me lembro que a coletiva estava correndo ali e tal, e um dos repórteres virou para mim e falou assim: Reiner, você vai precisar usar um crachá, né? Eu não entendi a pergunta dele. Falei: por quê? Ele falou: não, porque ninguém te conhece. Ninguém te conhece e tal, tudo. Você, né, está sendo contratado. E o que né, os botafoguenses podem esperar de você? Então, ali, naquele momento ali, sabe, eu imaginei, eu me senti assim, uma pergunta muito maldosa. Mas eu respondi para o repórter assim, ó: você me dá 4 meses, você vai me conhecer. Apenas 4 meses. Quero o tempo, mais ou menos, do Campeonato Carioca. Bom, aí, aquilo ali para mim foi mais uma coisa para me motivar mais, para me treinar mais e tal e tudo. E o Botafogo, a gente percebeu ali que era um clube muito desorganizado, né? E tinha bons jogadores, mas era um clube muito desorganizado. Mas mesmo assim, a gente conseguiu fazer uma boa campanha ali. A gente, na nossa estreia, no primeiro jogo daquele ano, né, o treinador era o Espinosa, Valdir Espinosa. Né? Torneio Rio-São Paulo contra o Corinthians, no Maracanã, a gente ganhou de 6-1 do Corinthians, 6-0, 6-1. Acho que foi isso aí mesmo. Então, enfim, fomos para o Campeonato Carioca, né? E eu vou resumir a história aqui, porque a gente, né, o tempo é curto. Pode contar. E no Campeonato Carioca, né, o nível era outro, e eu falei, gente, eu cheguei para mim mesmo e falei: gente, eu vou ter que mudar a forma de eu jogar, eu não posso ser aquele rei do Goiás, porque no Goiás sempre eu joguei mais como primeiro volante, né, ficava ali mais a proteção da defesa, tal, tudo. E eu falei: gente, eu vou ter que sair mais, aqui, né, eu estou num grande centro, eu estou, né, agora só disputando com um grande jogador de seleção brasileira, eu tenho que fazer algo a mais. Então eu pus na minha cabeça, eu vou treinar para mim sair mais para o jogo, né, chutar gol, chegar mais na área, e assim eu fiz, comecei a fazer, e a gente colheu os resultados, né?
Então, naquele final daquele campeonato carioca, teve a seleção carioca, que todo ano tem. E eu fui o único do Botafogo a ir para essa seleção, entendeu? Aí foi a minha resposta que eu dei para os repórteres que lá atrás me perguntaram, né, como que era meu nome. Então, aquilo ali para mim foi mais um objetivo alcançado e uma preparação para o Campeonato Brasileiro, né? E a gente disputou nesse meio termo aí a Copa do Brasil, foi aonde que eu também me destaquei muito, porque eu fiz os gols, né, contra o Palmeiras nas quartas de finais, não, foi contra o São Paulo nas quartas de finais, e na semifinal eu fiz contra o Palmeiras, né? E a gente chegou na final contra o Juventude. O jogo do Juventude a gente perdeu o que título lá em Caxias, né? A gente perdeu um jogo bobo, sabe? O time entrou Teve problema de assim. arbitragem? Não, eu não estou lembrado, mas não, sabe? Foi um jogo que a gente não entrou bem, né? Nós perdemos lá, se não me engano, de 2-1 e precisava ganhar o jogo de 1-0, né? No Rio. E deu mais de 100 mil pessoas no Maracanã aquele jogo, sabe? Então, foi um título também que a gente perdeu por bobeira, né? O Botafogo estava num momento bom naquela época, Era o né? Com Gilson grandes Nunes, né? jogadores. Gilson Nunes. Gilson Ele Nunes, também foi técnico do Goiás né? antes, né? Foi técnico do Goiás. Ele teve uma passagem pelo Goiás, mas uma passagem rápida, O Raimundo né? conta que estressou com ele um dia. Acho que foi na hora de colocar o Fernandão e ele não quis colocar e o Raimundo mandou ele embora. Exatamente. E ele era estourado, né? Ele não aceitou o que o Raimundo pediu para ele e ele foi embora. Então, assim, o meu melhor momento foi realmente no Botafogo, sabe? Eu tive no ápice, sabe? Eu me destaquei bastante, sempre nos jornais, reportagens, e a gente disputou um campeonato na Europa, foi cogitado até para ir para o Milan, né, chegou a ver a questão de contratação, só que aí o Botafogo não liberou, né? E eu continuei no Botafogo, porque o Botafogo estava visando o Campeonato Brasileiro. E, enfim, e acabou que nesse ano o Botafogo quase caiu, foi rebaixado, né? E, e foi um gol meu que salvou o Botafogo do rebaixamento naquela época contra o Guarani no Maracanã. Então, assim, foi um ano muito bom pessoalmente para mim, mas não foi, né, principalmente o Campeonato Brasileiro, não foi tão bom para o Botafogo, né? E aí a gente continuou, né? O ano seguinte, né, em 2000, a gente renovou, né? Eu fiz um contrato bem melhor do que em 99, já com um certo nome, né? Porque a gente tinha feito um excelente campeonato, uma Copa do Brasil muito boa, que eu me destaquei bem demais, fui muito bem no Brasileiro. Então, a gente teve uma valorização muito boa para o ano 2000, né? E depois a gente fez um time forte também, sabe? E que foi mais ou menos ali um time meio de tabela, mas não conseguiu fazer um grande campeonato. Em 99, a gente tem eu tive uma live com o Mauro Fernandes, que foi seu treinador tanto no Goiás quanto no Botafogo. Ele conta que no brasileiro são na verdade, dois jogadores. Ele conta três personagens. Um para o lado negativo e dois para o lado positivo. Os dois para o lado positivo foram um dos principais que ajudaram a salvar o Botafogo do rebaixamento, porque a situação era muito séria. Talvez era pior do que foi não, pior que 2000. Talvez seja pior que foi em 2003, 2002. Que você e o Valdir Bigode chamaram responsabilidade. Naquele ano, Wagner também, ele citou o Wagner. E os jogadores abraçaram a causa, porque tinha muita gente que não estava nem afim, não estava nem aí para o clube. E pro lado negativo, ele cita o Montenegro, que arrumava confusão com todo mundo. Tanto que o Valdir Bigode, que bancou ele, que discutiu até, ele conta que teve um episódio que foi lá em General na verdade foi no Caio Martins que ele conta essa questão, que os dois se discutiram, o Valdir entrou no meio
e falou: olha, se esse cara sair, eu saio. Ele é o único cara sério que tem nessa diretoria, porque você aqui, todo mundo aqui, as palavras dele, é vagabundo, que só quer atrapalhar o clube. Se vocês tirarem ele, o Botafogo vai ser rebaixado. Então podemos dizer que o Valdir Bigode meio que bancou ele, bancou o Mauro no Botafogo, por conta também de tantos técnicos que tinham passado lá. Essa história é verdade, e foi isso mesmo que aconteceu, Reitner. Você, Wagner e o próprio Valdir ter ajudado os jogadores a acreditar e tirar o Botafogo do rebaixamento, e essa situação com o Montenegro, que ele atrapalhava muito a equipe. Douglas, eu vou ser bem sincero com você, eu não me lembro dessa questão do Montenegro. Isso foi uma questão mais de bastidores. Agora eu me lembro que realmente, igual eu te falei, assim, porque eu estava do meio para o final da minha carreira. Então, assim, eu de forma alguma eu queria ser rebaixado, porque um ano atrás eu tinha sido rebaixado com Goiás, né? Então, assim, eu me lembro que nos últimos jogos ali, o time estava indo, caminhando para ser rebaixado, muitos jogadores, né, fazendo corpo mole, começou a levar cartão amarelo. Eu vou te dar, por exemplo, um exemplo. No penúltimo jogo, lá em São Paulo, contra o Palmeiras, vários jogadores tomaram cartão amarelo para não participar do último jogo contra o Guarani no Maracanã. Porque já tinha recebido ameaças da torcida, né, que se fosse rebaixado ia todo mundo entrar no pau, né, ia apanhar. Então muitos lá em São Paulo mesmo já levou cartão. O time foi totalmente desconfigurado pro último jogo contra o Guarani, entendeu? E já não era mais o Mauro, já não era mais o treinador. O Mauro já tinha saído, E o Mauro não sabe disso. Eu fui um dos jogadores, pela minha boa atuação no começo do ano, né, ali, eles me pediram informação sobre o Mauro, né, porque o Mauro já tinha me treinado no Goiás. Eu falei, não, vocês podem contratar o Mauro, pode trazer o Mauro para o Botafogo, é um excelente treinador, entendeu? E aí eles trouxeram o Mauro, né? Então, assim, eu tentei ajudar o Mauro da melhor forma possível, e eu fico feliz dele reconhecer isso aí. Mas, assim, houve realmente isso aí, sabe? A gente viu que muitos jogadores, no último jogo contra o Guarani, alguns jogadores juniores tiveram que fazer parte da equipe principal do Botafogo. Conceição, né, que hoje é técnico do Remo. O Felipe. E antes era Felipe Tigrão, né? Era, realmente, o Felipe era uma grande promessa do Botafogo, né? Chegou até para a seleção brasileira de juvenil, junior, se não me engano, né? Eu acho que ele participou desse jogo aí. Mas enfim, então, e graças a Deus eu tive, né, a oportunidade de fazer o gol lá em Salvador e tirar a gente do rebaixamento, né? Mas foi um ano muito difícil, né? Principalmente no Brasileiro. E o Valdir Bigode e o Wagner, eles também ajudaram nessa liderança? Douglas. Sim, consigo te ouvir agora. Ok? O Valdir foi uma pessoa, né, sempre foi um líder, e realmente foi uma pessoa que comprou a briga também e teve o mesmo pensamento meu, né, de lutar até o final, né? Tanto é que ele foi um dos que participou do último jogo lá, ele saiu até no meio do jogo lá, com a contusão, mas foi até o final, né? Então foi um atleta muito importante também nesse ano aí, né, para o Botafogo não ser rebaixado. Por que você parou tão cedo no futebol? Foram alguns fatores, né, que, primeiro, decepção com o futebol. Chegou num ponto que, né, o Botafogo mesmo, na minha volta do Vitória, porque foi em 2000 o Botafogo emprestou para o Vitória da Bahia. Uhum. E eu tinha contrato até final de 2001 com o Botafogo. Então, venceu meu contrato lá no Vitória, eu voltei para o Botafogo. E na época que eu voltei, o presidente já era o Bebete Freitas, né? E eu não me lembro quem na época, sabe, em janeiro, né, de 2001,
Aí eu procurei saber se era para me apresentar, tal, se tinha outro clube e tal. Eu falei, ó, Rei, vou, vou resumir a história aqui. Se você não abrir mão do que você tem para receber, a gente vai te encostar, entendeu? E era um valor muito alto, um valor muito considerável. Aí eu falei assim, gente, mas não tem como, entendeu? Eu tô quase no final da minha carreira, como que eu abro mão de um valor alto desse, ué? Né? Vocês podem parcelar, parcela aí, eu parcelo para vocês, tal, tudo. Eu falei, não, não, a gente não vai pagar. Você escolhe, ou você abre mão, ou a gente vai te encostar. E assim eles fizeram, né? Então eu fiquei um ano, o ano de 2001, sem receber R$ 1, que eu tinha contrato com eles, sem poder ir para outro clube, né? E, enfim, aí o que eu fiz? Eu voltei para Inhumas, eu já tinha, né, o que fazer e esperei o contrato acabar, né? E só que nesse meio termo, eu cheguei numa conclusão que eu não queria mais jogar bola. E foi aonde que eu, né, parei, pensei e encerrei minha carreira, sabe? Então, assim, a base familiar também pesou muito, né? Porque chegou num ponto da minha carreira que eu chegava em casa, minha filha não me conhecia, porque era sempre viajando, concentração, jogo e tal, e tudo. Falei, gente, você quer saber o negócio? Tá bom, um pouquinho que eu ganhei, tá bom, né, eu vou encerrar e eu tô muito decepcionado com o futebol, sabe? A forma que as pessoas conduzem o futebol, porque assim, eu doava muito, né, de mim, e a gente via certas situações que era descabida, né? Então eu achei melhor parar. Depois que você encerrou o contrato, teve algum clube que quis você de volta? Por exemplo, o Goiás te procurou, outras equipes? Não, não. Teve algumas equipes do interior de São Paulo, eu não sei se na época a Portuguesa, um time, alguns times de Minas, o Vila Nova de Goiânia, sabe? Mas eu estava definido, meio decidido a não mais continuar com a carreira, sabe? Eu estava determinado mesmo a parar e encerrar mesmo. A gente está chegando perto do fim, Reidner. A gente sempre traz com os convidados um momento aqui que ele relembra um pouco da sua história, resumindo os 11 melhores jogadores que você jogou na sua carreira. Eu queria que você contasse isso para nós, na verdade. Os 11 melhores que você atuou em toda a sua carreira. Rapaz, Vai por foram posição, muito escalando bons. essa equipe ideal. Rapaz, eu vou deixar muita gente boa de fora, viu? Mas vamos lá, assim, eu vou tentar lembrar, né? Qualquer coisa eu vou te lembrando também, se caso. Você me lembra, né? Mas assim, como é muito rápido, você quer ver O volante eu o sei. goleiro? O volante eu sei. O Reidner, né? Ué, lógico. Não, mas é o seguinte, eu não me colocaria entre os melhores que eu já joguei, não. Eu vou ser bem, assim, tentar ser o mais justo possível. Por exemplo, eu joguei com o Klemer, Jogou no para Goiás. mim foi no Goiás, lateral direito, o César Pratos, que eu joguei no Botafogo. A zaga minha seria Valber e Silvio Criciúma. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo, hein, rapaz? Tem uma galera boa. O César Praça também jogava no lateral esquerdo. Ele batia com as duas, né? Você citou ele. Isso. Acho que Era é o um dos César poucos Pratos. laterais que batia tanto com a esquerda quanto com a direita, né? Jogava nas duas. É, lateral esquerdo, rapaz, aí ó, tem o Augusto, tem o Ronildo, né, que eu joguei, gostei demais do. Eu vou pôr o Ronildo. Aí, meio de campo. Para mim, assim, o Wallace e o Idemar, sabe? É, meia direita. Meia direita, Dejair. Meia esquerda. Paz do céu. Vai Lúcio, ficar muita gente boa fora. Pois é, meia esquerda põe o Sérgio Manuel. meia esquerda.
O Sérgio Manuel foi um muito bom jogador, mas assim, ele com a bola, sabe? Eu acho que teve jogador mais completo que. Eu vou pôr o Lúcio, né? Aí você pega na frente ali, você pega, por exemplo, o Bebeto, para mim, era diferenciado também, né? Apesar que estava mais no final da carreira, mas era um cara que diferenciado mesmo. O Bebeto, Dil, mas é gente boa Aloysio. demais. Mas eu gosto mais do estilo mais, né? O Luiz também foi um grande jogador, né? Nossa, o Luiz, o Alex Dias, né? Valdir. O Alex era quem? Valdir Bigode. Valdir Bigode. Pois é, tanta gente. Mas eu vou colocar o Dil de centroavante só para você ver, porque ele era diferenciado. Ponto esquerdo, o Emerson Cocão, que foi do Goiás. O Emerson, se você não sabe, Douglas, o Emerson passou nessa peneirada aí, só eu e ele. Eram uns 200 meninos na época. Eu passei junto com o Emerson. Foi eu e o Emerson que passou Ele jogou na naquela peneirada que eu Jataiense te falei. depois, né? Jogou no Crack, se eu não me Depois ele foi engano. emprestado. No Vila. Acho que jogou no É, Vila também, né? era. Mas não, acho que o Emerson não chegou a jogar no Vila, não. Jogou? Eu acho que não. O Emerson era um jogador para arrebentar no exterior. O potencial dele era tão grande, tão diferente, os dribles dele, sabe? E às vezes faltou oportunidade, sabe? Então, eu acho que é por aí, viu, Douglas? Eu acho que é por aí. O jogador mais maluco que você jogou junto e o treinador que mais marcou a sua vida. O que mais marcou para mim, né, foi o Hélio dos Anjos, né? Eu acho que foi assim, foi o treinador que me deu oportunidade no Brasileiro e o outro também, eu não coloco só ele não, o professor Paulo Gonçalves, sabe? Agora que assim de maluquice foi o Joel Santana, entendeu? O Joel era figura, nossa senhora, né? Aquela forma dele falar, sabe? É um cara que era boleiro demais, sabe? Engraçado, mas entendia muito de esquema tático, né? Uhum. Era um excelente treinador também. Então, assim, eu acho injusto eu colocar só um, sabe? Eu tive bons treinadores, Mas né? no caso também o jogador mais maluco. O jogador mais maluco, rapaz, é o Valdson, zagueiro do Botafogo. Você lembra do Valdson? Lembro. Jogava junto com o Bandock, né? Bandock, o Valdson. Esse era maluco, viu? O Bandock, Mas jogava demais também. o Bandock saiu, acho que foi em 99, foi pro leste europeu, parece que mora lá até hoje, né? Não, o Bandoca, eu falei com ele esse tempo atrás, ele tá no Sul. Tá no sul. Tá. Mas ele ficou no leste europeu, jogando nos países conhecidos aí, né? Acho que Lituânia, Eu Azerbaijão. não sei. Não, eu não sei. Eu não entrei em detalhe com ele sobre isso, não. Mas eu falei com ele esse tempo atrás. Ele tá na cidade natal dele, Ah, sim. sabe? Mas ele é quase europeu também, né, Regina? É, ele é. A característica dele é de europeu mesmo, né? Brancão, caribão, um cara de gente boa também. A gente está encerrando a nossa live. Eu quero agradecer a todos que mandaram mensagens aqui. Foi um bate-papo assim fenomenal. Pena que não dá para a gente ir mais, porque senão a bateria do celular acaba, o Rei vai ficar cansado, porque tem história para contar, tem vários momentos. Não deu para falar de tudo, mas a gente vai deixar para outra oportunidade. Agradecer ao pessoal também que está revoltado aí com o Goiás, mas calma, gente, a coisa vai dar certo. O clube já está encaixando, está encaminhando com acesso, já tá ainda no G4. Pessoal, só ter mais calma e ter confiança que o trabalho do Cabo é muito bom e pode dar certo. Agradecer a Mãos à Obra Representações, representante Vago, os melhores equipamentos para sua casa, principalmente hidráulicos. É com a Vago, você fala com o André da Mãos à Obra Representações, ele vai te dar os melhores produtos, os melhores preços. A Vago, que é uma empresa alemã que cuida dessa parte elétrica aí para sua casa, para sua empresa, para sua obra. E agradecer o Redner, né, que é um
um personagem histórico aí do Goiás Esporte Clube, hoje ciclista, tem a Chácara Reide, que deu uma olhada lá, que chácara fenomenal. Hoje, eu tenho esse trabalho, Regina, também, não só para trazer os novos atletas, para interagir com a torcida, mas eu acho que o pessoal da minha geração e também da geração antiga, o pessoal tem que conhecer muito a história do clube. Se o Goiás está hoje onde está, é muito por conta, não só de 94, também um pouco atrás, mas vem muito por conta disso. Você teve nos momentos mais decisivos, quando o time subiu para a Série A, em 94, e em 96, por um pouco, não vai para a final do Campeonato Brasileiro enfrentar a Portuguesa. Né? Então, assim, você teve uns momentos mais importantes da história do Goiás. Eu acho que o pessoal precisa saber disso. Saber como é que foi, saber como que era os anos 90, como era aquele período áureo do Goiás, onde tanta gente boa foi revelada, fez sucesso no Brasil afora, e hoje está aí, torcendo pelo clube, bem na vida, graças a Deus. Então, eu acho que o Goiás também, isso aqui também já é uma opinião pessoal, deveria valorizar mais os ídolos. Apesar que no aniversário colocou uma foto sua lá, pela história do clube, mas eu acho que deveria ter um pouco mais de ligação com pessoas que foram tão importantes como você no clube. Eu agradeço por você ter participado, uma honra para mim receber você, o Redner, grande volante do Goiás, e também como pessoa, pelo que eu percebi aqui na nossa entrevista, e também que os outros falam, é uma honra enorme e o convite está feito para você voltar no futuro. Douglas, eu te agradeço muito, né, por essa abertura, por a gente estar falando um pouco da nossa história no Goiás. Eu tenho um orgulho muito grande e você vai fazer parte da minha história, da minha vida, que eu vou deixar não só para minha família, para meus filhos, mas para as pessoas que curtem, né, um bom futebol, que queira saber da história do Goiás. E o Goiás é um time que tem tudo para ser mais grande do que é, né? Eu acho que depende aí, né, da diretoria, das futuras diretorias, pensar maior, né, para a gente conseguir aí galgar lugares maiores aí dentro do cenário nacional, tá? E eu te agradeço mais uma vez, estou à sua disposição, o dia que você quiser conversar mais, para a gente passar mais detalhes, né, e tá contando a história nossa aí para todos torcedores do Goiás. Um abraço, gente, um abraço, Regia, e até a próxima. Obrigado pelos elogios, fico muito honrado. Um abraço. Um abraço.